Estamos ao vivo no Hack Live, dessa vez aberto pelo YouTube, pela nossa página no Facebook. E para quem não nos conhece, nós somos os professores de dentística aqui da URGS, nosso curso de odontologia, e a gente também tem um curso de extensão, um curso de odontologia estética, e inspirado, né, muito nesse aqui, ó, tá aqui no The Hack, no Rock and Roll, o nome do nosso curso chamado The Hack. E então a gente está aqui com uma certa pretensão de poder entreter, interagir, quem sabe um pouquinho mais leve nessa quarentena, falando não só de odontologia, mas também de outras coisas que realmente importam. Você tem fome de quê? Bom, dentro disso, o nosso esquema, né, o nosso tema dessa Hack Live foi muito inspirado num livro chamado Comer, Rezar e Amar. Então, o nosso primeiro episódio de hoje vai ser uma trilogia, né? Então, o primeiro episódio de hoje é sobre comer, onde a gente vai ter uma certa divisão de quadros, assim, de blocos, onde a gente vai ter algumas coisas que podem nos definir nos dias de hoje, nesse período de quarentena, outras questões mais relacionadas a alguns insights que a gente possa ter de odontologia, quem sabe a gente tenha, não sei, vamos ver. E também a parte principal é a nossa convidada. A gente vai ter uma convidada muito, muito, muito especial, falando sobre o comer, mas de uma forma assim, mais de nutrir o corpo, nutrir a nossa alma, nutrir o nosso coração. Então, contando várias experiências, ela tem muitas experiências para nos contar, para compartilhar com a gente. Então, vale a pena, fica com a gente. Espero que vocês gostem dessa live que hoje a gente fez, então, como eu disse, aberta. Antes a gente tinha feito só para os hackers, os nossos alunos. E hoje, então, a gente resolveu compartilhar com todos vocês. Então, para quem não me conhece, meu nome é Leandro Reicher. Então, como todo LP, para quem não sabe, LP é um CD. Quem não me conhece, meu nome é Leandro Reicher. Então, como todo LP, para quem não sabe, LP tem delay aí. Mas, assim, CD... aquele pequenininho, e o LP é o grande, o bolacha, que ele tem um lado A e um lado B, o CD só tem um lado. Então, o nosso lado A é que eu sou professor... Leandro, desliga teu microfone, que tá dando... O teu som tá ruim. Desliga o microfone onde tu cantou. Ô, louco! Então, depois, quando você apresentar, eu pronto. Então, meu lado A desse bolachão aí, professor de dentística, especialista mais doutor em odontologia, alguns cursos por aí, especialização e aquela coisa toda. Mas o que mais importa é o lado B, assim, que eu acho que são as coisas além da odontologia, né? Então eu gosto de tocar, cantar, a gente já fez algumas coisas por aí. E ando de skate, sou o técnico, né, o coach do Davi, meu filho, 7 anos. Então, essa é o lado B, que aí começa, mas eu quero também que a outra parte da banda, que na verdade é o que faz, né, toda essa banda, conte também quem está aqui com a gente. A gente pode começar aqui aqui, onde está? Direita. Eu. A Thaís Tomé, né, a professora dentista. Boa noite, Thaís. Boa noite, Leandro. Boa noite, pessoal que está assistindo. Então, eu sou a Thaís, também sou professora de dentística lá da Faculdade de Odontologia da URGS e também sou professora de anatomia. Como o Leandro já falou, tenho professora dentista, que funciona aqui no YouTube, quem estiver vendo pelo YouTube, também aqui no Facebook, quem estiver vendo pelo Facebook, e também no Instagram, onde a gente não está fazendo live, né? A gente optou por fazer aqui pelos recursos que a gente acha que são interessantes. E sou mãe da Olivia, que vai fazer 6 anos, ela está contando os dias, falta menos de um mês para o aniversário dela. Sou mulher do Otávio, gosto de rock, que eu acho que é uma das pegadas que a gente colocou, acho que meu alter ego roqueira eu manifesto aqui no The Hack. Gosto de tomar vinho, gosto de estar com os meus amigos. Sou, acho que, a mais hacker das hackers, se a gente pensar em hacker de computador, porque eu gosto de fuçar, e eu sou a VJ dessa live, então qualquer problema que der, a culpa é minha, e a gente já estava apavorado, porque deu um problema no som, e a gente não sabe muito bem como é que vai resolver até o final, mas vai dar certo. Vai dar certo. E agora eu vou passar a palavra para, aqui, ó, minha amigona, minha irmãzinha, Carol, aqui embaixo. Beijo. Boa noite, pessoal, tudo bem?
Sejam bem-vindos aqui à nossa REC Live. É um prazer encontrar todos vocês aqui. Bom, eu sou a Carol. O meu lado A, né, tem muito a ver com ser de fora. Sou paulista, então sou uma gaúcha, uma paulista em terras gaúchas, né? Toda a minha formação é na Unicamp também. Sou professora junto com a Thaís na anatomia e também na dentística. A gente tem o nosso curso de extensão de clareamento, temos alguns hackers aí que fazem parte dos nossos cursos de clareamento que também estão aí. E, na verdade, o meu lado B é um pouco, gosto de dizer que eu sou meio metamorfósica, não sou só do rock, gosto de outros ritmos musicais também. Na verdade, às vezes eu fico pensando que tudo me agrada, sabe? É só ter uma boa companhia, né? Tá num lugar legal que eu acho que a gente vai se adaptando, né? Eu sou muito adaptável, acho que essa é uma característica, um lado B meu. Já tenho nacionalidade gaúcha, porque tenho 3 filhos gaúchos, né? Sou mãe de 3 guris, para quem não me conhece aí. Também isso acho que modula bastante o meu lado B aí. Tô sempre cansada, sempre atarefada, sempre correndo de um lado para o outro. E acho que é isso. Gosto de música também, como todo mundo aí. E vou passar a palavra, então, aqui para o lado. Para o meu conterrâneo também paulista, né? Nós somos meio a meio aqui no DREC, metade paulista, metade gaúcho, para o nosso querido caçulinha Lucas. E o mais importante, metade Corinthians, metade Grêmio. É verdade, é verdade. Aqui em cima é só Grêmio, aqui embaixo é meio a meio. Embora a gente tenha uma forte tendência ao nosso aqui tricolor imortal. É isso aí. Mas não precisamos entrar nessas questões futebolísticas. Eu acho que aí metade da audiência já cai, né? É verdade. Exatamente. Então deixa assim. É que isso faz parte do meu lado. Eu sou, né, apaixonado por futebol. A Carol já me apresentou, eu sou paulista. E a minha apresentação vai ser bem curta. Na verdade, assim, eu vou aproveitar do meu tempo de apresentação para mandar abraços. Opa! Eu tô vendo... Já começa mandando pro Jonas, que eu já vi que tá aqui no Facebook. Jonas. Cara, Rogério, isso é legal vendo a gente, assim, ó, como é bom ter amigos, né? Como é bom ter pessoas que nos prestigiam. Basicamente, a pessoa que está nos vendo são pessoas que nos conhecem e nos querem muito bem. Então, assim, a minha apresentação é isso, que você sabe, eu sou paulista, a minha família toda mora bem longe de mim. E aí tá a minha tia Vana, tá o meu primo Gustavo, tá o meu primo Alan, tá o Sandrinho Moraes tá me vendo. Então, eu queria aproveitar esse momento para mandar um abraço pessoal lá do interior de São Paulo, pessoal que estudou comigo lá em Araçatuba também, eu vi o pessoal comentando aí, então acho que vai ser muito legal, e é um conteúdo, né, que a gente nem sabe o que vai acontecer, né, pessoal? É verdade. Não temos a mínima ideia do que vai acontecer. Muito bem. Mas assim, eu acho que como a gente já falado ali, alguns blocos a gente já tinha definido, o resto vai ser muito com a interação também com o pessoal e com a nossa convidada, obviamente. Mas eu acho que para a gente começar e sentir como é que o pessoal está aqui, como é que está chegando, como é que está conversando, a gente, por esse programa, a gente consegue ver algumas coisas, alguns comentários, só que a gente só consegue ver se vocês escreverem alguma coisa. Se der um oi, se der uma boa noite, a gente sabe, senão a gente não sabe quem que está assistindo agora. Então, quem puder, já deixa o seu oi ali para a gente poder também ir identificando e dando aquele alô. E aí a gente já... Oi? Para poder ver quem que está aí, para a gente poder interagindo. Exato. Mas eu acho que, além disso, já que todo mundo já se apresentou, fazendo esse gancho, né? Por que a gente quis fazer esse DREC aberto e com esse tema Comer, Rezar e Amar? O que a gente poderia falar sobre isso, Maria Carolina? Bom, a gente está vivendo uma condição de exceção, né? Toda essa, em virtude dessa condição de pandemia e tal, e eu acho que a gente começou a refletir um pouco, né? Nas nossas conversas, a gente se fala muito, né? Nós temos o nosso canal ali de WhatsApp, a gente se fala muito, e a gente começou a fazer um pouco uma reflexão sobre tudo que a gente estava vivendo, que a gente estava passando e tal. E aí, um dia que, né, eu tava resolvi ver um filme com meu marido, com o Jatir e tal,
E aí resolvemos assistir o Comer, Rezar e Amar, né? E aí eu nunca tinha visto, e, né, um best-seller, Thaís já viu, acho que o Leandro já viu uma parte e tal. O Leandro ele tentou assistir, ele não foi até o final. Ele tentou assistir, porque normalmente é um filme que tende mais ao feminino, né, a um contexto mais e tal. Mas aí, depois que eu assisti isso, eu comentei com o pessoal aqui, com o Lucas, com a Thaís, com o Leandro e tal, e a gente começou a refletir que, na verdade, o filme fala muito sobre um momento onde a gente realmente deixa para trás, né? O filme, a Liz, no filme, ela deixa para trás algumas coisas muito certas que ela tinha na vida, em busca de razões muito mais fortes para poder justificar a vida dela, né? Então, ela começou uma jornada pela Itália, onde ela, né? Olha lá, exatamente, né? Ela começa uma jornada pela Itália, uma jornada de autoconhecimento, né? E fazendo esse paralelo com a quarentena agora, eu acho que todo mundo está passando por um momento de autoconhecimento, né? A gente passa muito mais tempo num introspectivo, onde a gente termina convivendo, né, com, às vezes, qualidades, mas também limitações nossas, e gera, eu acho que muito esse questionamento, né? Quem eu sou, né? O que realmente importa? Eu acho que essas perguntas começaram a borbulhar para nós, e nós, discutindo esse tema, discutindo esse assunto, a gente resolveu trazer esses 3 aspectos, né, que foi levantado pela autora: o comer, o rezar e o amar, colocando isso nesse contexto que a gente está vivendo agora, da pandemia e tudo por isso que a gente está atravessando, e aí saiu o Hack Alive, né? E ainda, na verdade, esse é o primeiro de 3, né? Exato, aberto. Uma trilogia. A trilogia, que vocês vão fazer, na verdade. Vocês, todo mundo que nos assiste, vai fazer junto com a gente, né? Colocando ali, eu já vi uma postagem aqui da Carolina, falando que hoje mesmo eu lembrei do quanto quero ser professor, e vocês são um grupo que inspira nessa área. Muito legal vocês darem voz a esses 2 lados. Boa legal. Live a todos. E a Catarina, não sei se vocês conhecem, professor dos nossos professores. Catarina. Catarina. Pedro Melec, nosso aluno, o Matheus Fabiani, Juliane Kramer. Mas olha só, pegando esse gancho ali, Carol, que você tinha comentado no livro, porque eu li o livro, pelo menos uma parte até agora, pelo menos a parte do comer, é dividida também, né? Mas tem uma parte do livro que me chamou a atenção, é que e também acho que pode nos inspirar para agora, é que a Liz, né, a Elizabeth, que é que faz parte do livro, né, a personagem principal, ela vai para um lugar, né, vai para a Itália, vai para outros lugares, assim, e quando ela chega no primeiro, né, obstáculo, o primeiro país, assim, ela chega lá e conhece pessoas e tal, e falam para ela que, olha, aqui, pelo menos na Itália, se coloca muito assim, qual é a palavra que define uma região, né? Então, as pessoas definem uma região por uma palavra, assim, que lhe é característica. E perguntaram para ela qual era a palavra que ela se definiria, né, hoje, naquele momento, e ela não soube responder. Depois até ela foi para a Índia e encontrou, depois de um tempo nessa caminhada e tal, encontrou essa palavra. Eu acho que, para resumir isso que tu tinha colocado, da quarentena, desse período, para a gente ir já interagindo com o pessoal, acho que a gente poderia ir escrevendo aqui para a gente sentir também como é que está e levar esse programa também. Como é que vocês se sentem hoje? Eu acho que a gente tem uma vinheta para isso aí, Thaís, não? Não, a gente na verdade, a gente tem uma vinheta que era para já ter entrado, mas tu não chamou, aí eu não botei. Só que a gente tá com aquele problema do som. Então, vamos ver se a galera vai ouvir o som da vinheta. Vou tentar aqui. A vinheta é aquela que a gente combinou faz 5 minutos, tá? Exatamente, porque vocês chegaram atrasado para testar o som e aí deu problema. É que eu tava aqui desde as 7h30 esperando a galera para testar. Vamos ver se vai rolar a vinheta. Eu tava na farmácia. Eu, como meu marido cozinhou para mim, né? Grande Otávio. Falando em cozinhar, a gente tem surpresas. Peraí. Pensa no... Olha, até eu não sabia disso. Thaís, hein?
aqui a live com vocês ao vivo. Era para ser assim, não? Muito Eles não bem. tinham visto a vinheta. Não vi, ficou A muito gente não- legal. Pra te ver como foi ensaiado o negócio. Nada como ser amigo da Thaís. É verdade. É Pra te ver boa como... noção, ou Ah, como é dá que pra ficou? ouvir, dá pra ouvir. dá Ah, pra é ouvir. porque depois tem um vídeo importante para mostrar e eu quero ver como é que vai ser o som. O pessoal vai ter que aumentar Não, mas daí as o volume. pessoas aumentam o som ali, escuta Aumenta isso aí. só. Não é Sobe o problema. som, sobe o som. O pessoal tá sobe o vendo som. tudo na Smart TV de casa, dá pra ouvir É, bem. pelo YouTube. É, Mas então, exato. assim, ó, what the heck defines you? Ou seja, qual é a palavra que te define hoje? O que te define hoje aí, Lucas? Já que tu pegou com a caneca na mão aí. Vai, Vamos eu já de colocando aqui, cara. pessoal. É, de cara. Eu quero ouvir Eu o pessoal de início. casa colocando o que tá... Vai botando Coloquem aí, no... pessoal, escrevam para Vamos nós interagir aí com a gente, que é. palavra define vocês aí. Ó, o Otávio já botou aí, persistência. Ótimo. Ah, obrigado. Never Cara, give up. A gente tá vivendo um momento, né, um tanto quanto diferente mundialmente falando, né? Talvez, assim, nesse momento que mais me define é o nome de uma resina composta, cara. Eu vou compartilhar um vídeo aqui, talvez vocês vão compreender um pouco melhor o que eu tô querendo dizer. Vamos ver se vai dar certo aqui o nosso compartilhamento, já que o Leandro perguntou Lucas, o que ai, nos... Vamos Ah lá. lá, ó. Daí. O que Não, mais pronto. define nesse momento é justamente essa Tira o criatura chamada Olha a resina Bli. composta. A Bleach, cara. A Bleach, a gente conheceu ela justamente quando iniciou a pandemia e paralisou as Coisa aulas mais na URGS. amada. E a gente pegou ela exatamente nesse tamanho que vocês estão vendo, ó. Pequenininha. E, assim, para mim foi um aprendizado muito grande. Por quê? A partir do momento que a gente encerrou as aulas na URGS, né, eu vivi todos os meus dias justamente ao lado dessa pessoinha aí. Claramente junto com a Rafa também, né? Mas a Rafa continuou trabalhando no consultório, né? Então, eu praticamente, quando eu acordo e quando eu vou dormir, a Bleach me acompanhou. E que eu consigo refletir nesse momento, por isso que a minha palavra seria a Bleach. Para quem não conhece, o nome dela é Bleach, é o nome da resina. E eu vejo assim, o tempo passa muito rápido. Olha o tamanho que ela era, e agora vocês vão ver o tamanho que ela tá, né? Ela tá gigante já, praticamente. Oh, fazendo Muito nudes grande. ali, professor? Ó, Não, ela tava comigo deitadinha. tá inspirado, tá inspirado, tá inspirado. Não, e aí assim, ó, como a vida passa rápido, e às vezes se a gente, por exemplo, se eu tivesse talvez trabalhando, eu não teria acompanhado todos esses momentos. Claro que a Bleach não se compara com a vida de um ser humano, obviamente, não, infelizmente ainda não sou pai, mas pretendo, né? Ó, Mas aqui, Já é a segunda consecutiva que ele segundo fala nesse insight. momento. de É o gravidez. segundo insight. Quem não acompanhou, porque estava fechado, mas os hackers, nossos alunos que acompanharam a primeira, ele já tinha falado nesse tema. Tá pintando. Mas desculpa aí, Lucas. Não, mas só para fechar que às vezes assim, também tem um lado bom, talvez, da gente ter paralisado algumas coisas, né? Nem todo mundo teve oportunidade de ficar em casa, que às vezes a gente perde muitas coisas na vida, né? Por decorrência do trabalho, a gente se dedica de maneira exagerada em outras coisas e acaba perdendo muitas coisas que não voltam mais para trás, né? Então eu acho que quando vocês me fizeram isso, a gente tem o que palavra define nesse momento. Cara, eu sempre olhava para o lado, a Bleach estava do meu lado. E quem fez essa reunião, meus alunos, o Caê, o pessoal da pós, da cardiologia, lá, e dentística, sempre ela, inclusive, todas as reuniões a Bleach estava presente. Tem participação especial. Ela dá uma incomodadinha, então assim, eu tive que educar ela a fazer o xixi, eu tive que educar ela a fazer a alimentação dela, a vacinação, todo o processo para poder passear, enfim, né? Talvez, acho que então o que define esse momento, obviamente, não é um cachorro, né? Mas talvez o lado de amor que a gente tenha que, né, se alimentar disso para viver, né? Talvez e a Gi, para frente. A Gi, que a Carol também conhece, está dizendo que cachorro é tudo de bom e estão salvando a quarentena. E para mim, que tenho filha única, a Pops tem sido uma baita companheira. E também o Renan falou que o Lucas é sensível. Porque é pisciano. É pisciano, Lucas? Eu sou o quê? Não, ele é ariano. Sou de Ares. Ah, não, é a palavra que define o Renan. O Renan. Porque ele é pisciano. Porque ele é pisciano. Mas o Jonas já tá falando que é louça a palavra dele. Porque ele lava louça, nunca lavou tanta louça na vida como agora. O Rogério também, nosso grande amigo, professor na Federal Fluminense,
Também, meu cachorro tem sido meu companheiro de quarentena, ó. Tá aí, Lucas. Tu não tá sozinho nessa. Não tá Não, sozinho. A Janaína é comida. A Janaína é comida. Ó, então ela tá no lugar Vocês veem que certo. o meu aqui. biotipo não é muito diferente também. Ó, o doutor Barbosa, ansiedade define. Também meu tem primo, momentos, é o né? primo, é o primo. Opa, doutor É o Barbosa. primo. O Gabriel Carnevale lá também, criatividade e inovação, show também, é um momento bem importante para isso. Mas e alguém mais, pelo adiantado da hora ali, alguém mais quer colocar a sua palavra, não? Deixa eu ver aqui. Não, eu quero falar uma só hoje, acho que a gente não precisa se estender muito, mas hoje eu quero dizer que a minha palavra é saudade, que acabou a Catarina de colocar. Exatamente, verdade. É saudade, porque hoje, além de toda essa questão de a gente ter saudade, de estar longe de todo mundo que a gente gosta, saudade das aulas, saudade de todo mundo, hoje é aniversário de 2 aninhos do meu sobrinho, que mora em Lajeado, e eu não pude vê-lo, e faz muito tempo que eu não vejo. Hoje é aniversário do meu grande amigo, Roberto Celistre, que é dentista, que é meu colega de faculdade, Beto. Eu não sei se ele está vendo, mas é aniversário dele também, e todo ano ele faz uma feijoada para o nosso grupo seleto, e esse ano não teve a feijoada do Beto, então realmente hoje a minha palavra é saudade. Muito legal. E tu, Leandro? Não, eu vou passar essa daí. Tu vai passar. Eu sou que nem a Lisa, eu cheguei na Itália e ainda hoje eu não falaria uma palavra. Deixa eu chegar mais na Índia, no próximo. Não, maneiro. Bom, a minha palavra, eu acho que quem me conhece ali, ou quem acompanha as minhas raras postagens, né, o que foi o que desencadeou praticamente todo esse movimento com o Comer, Rezar e Amar, foi a palavra em italiano, né, que é o attraversiamo, né. Quem assistiu o filme ali mostra bem que essa palavra ela tem um significado muito forte no italiano, que é o significado de que juntos podemos, né, juntos atravessaremos, passaremos, e isso dá muita conotação do italiano, da família, né, do grupo, né, da alegria e tal, e isso me tocou muito, né, tanto que eu resolvi fazer um texto até, né, fazendo um paradoxo com o meu marido, no final das contas, com o Jatir, por tudo que a gente estava passando. O Leandro caiu. Leandro caiu. Ele vai pedir para entrar aí de novo. Ele vai pedir para entrar. E aí, na verdade, vamos continuando aqui, vamos continuando. Né? E aí, na verdade, eu acho que essa palavra, né, o attraversiamo, eu acho que ela tem um sentido muito grande e é uma palavra que eu, às vezes, digo para mim mesma, em alguns momentos, né, de tudo isso que a gente está passando, do tipo, vamos atravessar tudo isso, a gente vai passar por tudo isso, né? São ruínas, né? A gente está num momento de desconstrução, como ela estava em Roma, né? Com as ruínas, né? Aquela maravilha, e naquelas ruínas ali em Roma, ela conseguiu ver a beleza de se reconstruir. Então, eu acho que a gente está passando por isso agora, a gente está passando por um momento de desconstrução e se reconstruir, né? Com as coisas que talvez realmente importa, né? Dando mais sentido para o ser do que para o ter. Então, eu me pego várias vezes no dia dizendo essa palavra, por mim, pelos meus filhos, pelo meu marido, pela minha família, assim, é uma palavra que me dá força para, como se fosse um respiro, assim, entendeu? Vamos atravessar, vamos em frente e vamos atravessar. Então, eu acho que essa é a palavra que realmente me define nesse momento aí. Agora tu voltou, Leandro? Voltou. Saída ali rápida. A volta dos que não foram. Isso, é verdade. Mas estamos aí de volta. Segurada aí que não cai. Não vai cair. Então, mas teve outras pessoas colocaram assim multitarefas, persistência, saudade, paciência, superação, né? Eu acho que são várias coisas para a gente refletir agora. O que está acontecendo e daqui a pouco a gente vai uma semana, final de semana, que palavra agora que a gente está, até para a gente se conhecer melhor e a gente poder ir apertando ou soltando um pouquinho mais o parafuso, dependendo da nossa necessidade. E vai mudando, né, Leandro? Vai mudando, né?
É verdade, é verdade. Que bom, né? A vida é assim também. É isso aí. Bom, mas eu acho que a gente já fez essa introdução, já tá legal, as pessoas já começaram a colocar também, interagir um pouquinho mais com a gente, mas a gente pode falar um pouquinho de odontologia agora, talvez, não sei, porque eu não sei, a gente não sabe que cada um vai falar depois, é surpresa para nós também. Mas a gente tem um momento, Thaís, um momento que a gente imaginou que é o Kiss Hack. Kiss Hack, ou Kiss Hack. Então pode ser de tudo um pouco, né? Na verdade, a gente pode falar daqui, cada um de nós, ou alguns de nós. Atenção. Olha, exatamente. Olha a produção, professora Thaís. Muito bem. GNT me contrata, Thaís, né? Isso, muito bem. William Bonner tá preocupado nesse momento agora. Muito. Caiu a audiência agora do Jornal Nacional. Mas assim, ó, o que é o Kiss Hack, na verdade, né? A gente vai falar de alguma coisa que a gente pode ser odontológico ou não, né? Mas que a gente acha interessante, assim, que queira passar. Ou assim, isso aqui não presta, não gosto, isso aqui eu acho legal, isso aqui é bacana pra gente ter, né? Então acho que a gente podia botar o primeiro ali, que na verdade eu pensei ali de algumas coisas que eu gostaria, tipo, uma dica, um insight, alguma coisa na odontologia, que seriam os líquidos modeladores. Eu gosto muito desses líquidos modeladores, então agora para falar quem é de odontologia, pode dar play aí se der. Mas, na verdade, assim, ó, eu tinha muito preconceito com esses líquidos modeladores no início, porque a ideia de incorporação de algo na resina composta, tipo matriz orgânica, que pudesse deixar essa matriz muito modificada, poderia interferir em termos de ficar, perder alguma coisa de resistência, o que pigmenta na resina, matriz orgânica, estou colocando mais, será que não vai pigmentar mais essa resina? Solvente, né, Leandro? Também. Exatamente, pô, o cara já ficou lá um tempão pensando qual é o equilíbrio dessa resina, e a gente vai lá, quando está inserindo a resina, coloca um líquido modelador, que nada mais é do que uma resina mais líquida, junto com a resina composta que a gente está utilizando. E pode ser assim, nessa última camada, como a gente está vendo aqui, em outras, pode passar o próximo ali, Thaís, por favor, em outras peculiaridades, por exemplo, a gente está fazendo lá uma concha palatina ali, né, um anteparo palatino para nossa restauração. Então tem algumas coisas que para ficar mais fininha, mais delgada ou mais adaptada, né, adaptar melhor essa resina composta, eu gosto bastante desse líquido modelador. A gente tem daqui da Culzer, a gente tem da Ultradente, a gente tem da Bisco. Eu tenho particularmente utilizado mais esses da Culzer, que é o Signum Liquid, e o da Ultradente. Eu gosto da Ultradente, o Modern Resin. Isso, exato. Que é o da Culzer, ele é um pouquinho mais na coloração mais de adesivo, assim, né? O da Ultradente, ele é um pouquinho mais leitoso, mas tanto um como o outro não vão interferir na cor, no resultado final. E a gente até já fez alguns trabalhos, assim, eu e o Lucas, principalmente, em relação a isso, porque a gente pensava, bom, mas isso é na última camada, entre camadas, eu posso colocar entre uma camada e outra? E tem na literatura bastante não é bem a palavra, mas tem algum respaldo científico em relação a isso. Inclusive, esse artigo da direita aí é do Eliseu, nosso colega agora lá da URGS, né? Então, grande abraço para ele também. Pessoal de Pelotas. Isso, exatamente, que a gente já falou também aquela live fechada, né? Dos acompanhamentos clínicos das resinas compostas. Mas, assim, são modeladores de resina que eu acho bem interessantes para a última camada, para a gente poder adequar, né, e trabalhar com a resina. Então, com o embasamento, não deixando a resina perdendo as suas características, e alguns trabalhos que a gente fez também, a gente está juntando algumas coisas para poder publicar com o Lucas ali, mas é de até uma performance melhor em relação a alguns parâmetros que a gente utilizou. Muito legal. E como é que usa, professor? Explica para o pessoal aí rapidinho, como é que usa. Aí que tá, a gente... Fala, Lucas. Não, e é legal para mostrar isso, que talvez algumas coisas que as pessoas fazem não pode, né? Do tipo, molhar o pincel em determinados líquidos, um álcool, um adesivo de passo único, né? Às vezes alguns hábitos a gente faz. Então tem coisas específicas para ver se... Isso, o adesivo, principalmente primer e adesivo juntos, está contraindicado para fazer esse tipo de procedimento.
E como é que usa? A gente fez também um trabalho, onde é que está o Lucas agora aqui? A gente fez também um trabalho em quantidades de resina, né, Lucas? Colocando pequena, média e grande quantidade. Bom, aí não vou entrar muito no detalhe do trabalho, mas porque o que podia ser um pouquinho para a Carol pode ser um pouquinho mais para a Thaís e muito mais para o Lucas, né? E assim a gente tem uma variação muito grande, mas a gente fez pequeno, médio e grande quantidade, entre camadas também, e viu que o resultado é bom em relação a uma resina sem ter nenhum tipo de líquido modelador. Então a gente coloca no pincel uma gotinha e a gente espalha na resina composta, como a gente viu no vídeo, então ela fica um pouco mais viscosa, assim, dando a Júlia Moridi botou, isso é vida. Isso é vida, depois que a gente... Obrigado. A Júlia também é nossa hacker, né? Fez no último The Hack 2019. Sim, já botou aqui, isso é vida, é uma baita dica mesmo. É um vício, né? Depois que você usa, não volta mais. Isso é verdade, uma vez que tu começa com isso, acho que é que nem lupa, né? Uma vez que tu botou a lupa para trabalhar, é um caminho, tu atravessa um portal, né? Não tem volta. E Lucas, e tu, Lucas? E você? Eu preparei uma dicasinha também, porque nesse quadro da gente era justamente a gente passar alguma opinião odontológica, né, para a gente também não ficar muito sem envolvimento do nosso público, que é praticamente dentistas, né? E aí, dentro do que a gente tinha pensado, eu falei assim, que talvez o meu sonho de professor é que talvez os meus trabalhos tivessem mais acesso ao nosso público, né? Talvez a gente pesquisa, às vezes, e essa pesquisa ela fica dentro de uma revista, né, e talvez poucos dentistas práticos tenham acesso a isso. Daí eu quis resolver, talvez, aproveitar desse momento para mostrar a minha tese de doutorado, que ela justamente tem um resultado clínico. Não quero me alongar muito, né, vamos talvez tentar objetivar bem. Esse artigo ele foi publicado numa revista bem interessante, e é talvez uma das melhores citações do que eu tenho. Eu tive ajuda de muitas pessoas, e sempre nas minhas lives eu sempre falo do professor Renato, né? Que também queria mandar um abraço pro professor Renato, todo o pessoal de Araçatuba lá, sou muito grato a esse pessoal. Mas assim, pessoal, bem objetivo, o que o meu trabalho, ele nos mostrou de resposta clínica, de resultado, né? O pessoal que está nos assistindo, muitos fazem clareamento dental, né? E talvez tenha-se o hábito de fazer clareamento combinado, né, Leandro? E talvez assim, ó, o raciocínio que eu tinha antes de fazer meu trabalho, e tinha até alguns resultados publicados na literatura, é que quando eu combinasse técnicas, por exemplo, consultório com clareamento caseiro, a gente tinha uma aceleração do processo, e talvez eu tinha a visão que talvez o clareamento fosse mais rápido. O que vocês acham sobre, por exemplo, uma técnica combinada? Ela é mais rápida e efetiva do que eu, por exemplo, fazer uma somente individualizada, só consultório e só caseiro? Fica o meu questionamento. Agora travou a internet. Eu concordo. Travou a internet. Então, era justamente essa resposta que a gente quis realizar. Pode passar. O que a gente fez? Olha só que interessante. Uma loucura, né? A gente pegou vários pacientes, obviamente, e de um lado, só de um lado da arcada, lado esquerdo ou direito, a gente fez claramente consultório, né? Para fazer justamente a simulação de uma técnica de consultório como a gente realiza. E aí a gente combinou o caseiro em ambos os lados. Pode ir passando aí, Thaís, os slides. Lá, então de um lado a gente fez clareamento consultório, do outro um gel placebo sem ação, pode passar. E aí o combinado, lá, caseiro em ambos os lados. E aí vamos para os resultados, já. Fizemos uma análise de cor, boca dividida, esse é o paciente inicial. Então, do lado direito desse paciente, a gente fez um clareamento combinado, consultório e caseiro. Do outro lado foi só o caseiro. Então, depois do T1 é após a sessão de consultório. Veja que o lado direito, talvez, agora eu vou me confundir com o que vocês estão vendo, mas onde está lá, clareamento associado, vocês estão vendo que está mais claro que o lado esquerdo. Foi logo após a sessão de consultório, que a gente esperava. Onde colocou o geoclareador de consultório vai clarear mais que o outro lado, né? Pode passar aí, próximo. E aí, quando o paciente usou o combinado caseiro em ambos os lados, olha só, eu não tenho uma diferença muito significativa entre os lados, ambos os lados. Pode passar. Aí a gente insistiu, a gente fez mais uma sessão de consultório. Lado
direito, que é o clareamento associado, a gente vê que está diferente do lado esquerdo, ó, tá mais claro. E aí o paciente novamente usou em ambos os lados, veja o que acontece. Olha lá, eu já não tenho uma diferença significativa, tanto de análise de percepção de cor, como análise de espectrofotometria. Pode passar. Então, aí, esses artigos, a gente concluiu que a combinação, em aspecto de cor, ela não melhorava o resultado do clareamento. E, por um outro lado, pode passar, a sensibilidade, olha só, que é o nosso grande calcanhar de Aquiles, quem faz clareamento dental. Quando a gente combinou a técnica de consultório com a caseira, a sensibilidade foi significativamente maior do que quando a gente fez só o caseiro. E depois a gente concluiu também a análise de morfologia de esmalte, que não houve nenhuma danificação na estrutura, ambas as técnicas foram seguras, né, um controle positivo. Vários casos a gente fez, pode deixar nesse slide, Thaís, que a gente vê, ó, então todos os pacientes na foto superior, o antes e o depois, e um lado direito foi combinado e o outro lado não foi combinado, foi apenas caseiro. O que a gente concluiu disso? Para fechar esse assunto, para quem faz clareamento, a gente queria trazer essa informação, particularmente eu, Lucas, né? Queria trazer isso para vocês. Deu tanto trabalho, em 2 minutos vocês vão saber o resultado de tudo que eu fiz. Que assim, ó, eu não quero dizer para vocês que eu contraindique a combinação. Acho que a combinação pode ser realizada, né? Se vocês acharem pertinentes. Porém, tem que saber que a combinação da técnica consultório caseira, ela não acelera o processo. E a chance de você ter sensibilidade fazendo essa combinação, ela é significativamente maior. Então, assim, não tem necessidade clínica em efetividade de cor de fazer a combinação. Não precisaria. Agora, julgar de fazer a combinação é um processo que talvez os dentistas tenham que fazer em cada caso. Mas o que a gente tem de relevância clínica é isso. A combinação, ela não deixa o processo de clareamento mais rápido. Então... Mas, na verdade, na primeira sessão, a gente vê uma diferença, né, Lucas? Diferença, então, a gente tem que pensar isso como um fator motivacional para o paciente também. Exatamente. Eu acho que é bem importante isso para quem está em consultório particular, né? Para dar aquele start, né? Para dar aquela empurrada que a gente diz no procedimento. Por isso que eu não concluo, ó, eu contraindico a combinação. Não, eu não contraindico. Eu digo que você combinar, você não vai ter um efeito clareador mais rápido. Você pode ter mais dor e o resultado vai ser exatamente o mesmo que você fazer o clareamento caseiro. Agora, talvez ter uma necessidade motivacional, um aceleramento numa primeira sessão, aí fica a critério do cirurgião dentista, né? Por isso que cada tratamento é muito individualizado, né? Então, às vezes, se tu vê que o paciente vai precisar de uma motivação para começar, para aderir ao tratamento, né? Para usar moldeira, porque a gente depende do paciente para usar moldeira, senão a gente não tem o clareamento quando ele está fazendo em casa. Então, eu acho que essa reflexão é importante. Tanto que a gente depende, o Caio talvez esteja nos assistindo aí, que é o meu amigo lá de Araçatuba, com o professor Renato, a gente colocou um chip dentro da moldeira para ver se o paciente usa ou não usa. O Big Brother do clareamento. O resultado dele é muito... O Leandro foi banca. Foi banca. Por ter o intermédio, claro. Queria mandar Caio. Um abração pro Caio aí. É legal isso. E o paciente às vezes não usa certo, né? É verdade. E acho que esses assuntos de clareamento aí, ele sempre suscita muita dúvida, né? Por mais que pareça um tema relativamente simples, né? Mas o envolvimento estético que ele traz e o apelo que tem com os pacientes, então é uma demanda, é um dos procedimentos mais demandados no consultório, né? E, na verdade, entre a classe odontológica ainda suscita muitas dúvidas. Eu acho que isso daí são pontos que é legal tu trazer, porque levanta, né, muita dúvida para o profissional. Como às vezes é difícil a gente convencer os dentistas de algumas coisas. É difícil, com esse trabalho que eu mostrei para vocês, é difícil eu botar na cabecinha das pessoas que talvez, o clareamento combinado, ele não vai acelerar, mas, eu tenho tanta vivência clínica que eu vejo que acelera. Que é talvez a mesma coisa que a gente sempre briga, né, do assunto de, não pode beber café, vinho e alimentos com cromatização. E a gente expõe isso para o dentista, expõe isso para o dentista, parece que as pessoas não acreditam que não influenciam, né? Então, a gente sempre tem que trabalhar de uma maneira embasada, cientificamente. A gente tem que ter, né, embasamento para o que a gente está dizendo.
Não, e vamos combinar que ainda ficando nesse assunto, né, do comer, do rezar e do amar, né, vamos dizer, o eixo, o pilar do comer, ele está muito relacionado aos prazeres mundanos, né, aos prazeres da vida, aos prazeres, coisas que nos dão realmente, assim, uma sensação de bem-estar físico, né, nada muito espiritual e tal, que eu acho que a gente tem que ter esse equilíbrio também, né, e que é importante, e eu acho que às vezes nesse momento de quarentena que a gente tá e tal, eu acho que é importante às vezes a gente realizar e fazer algumas coisas que realmente nos dão prazer, entendeu? E comer é uma delas, eu acho que todo mundo concorda, né, Lucas? E beber, Carol? E beber, entendeu? Então, beber, realmente, aqui, eu já tô com a copa aqui, né, Thaís? Olha lá, Thaís. Fora as fotos que a gente não tira, né? Fora as que a gente não tira. Fora ou aquelas que vocês tiram, só que não dá para publicar, né? Não. Porque quando a gente tira foto, a gente sempre tá fina, tá plena, entendeu? Não tem essa. Senão não é para tirar, daí a gente nem tira. A gente sempre tá plena. Então, eu acho que isso é uma coisa, a gente tem, né, na nossa extensão de clareamento, aulas sobre processos, né, de pigmentação e tal, e eu costumo dizer, sou eu que dou essa aula, e eu costumo dizer que alguns dos maiores prazeres da vida, né, muitos deles, eles nos causam pigmentação nos dentes, extrínsecas, né, então tomar vinho, chá, café, quem é que não gosta de tomar um chazinho, de sentar e degustar um café quentinho, né? O Leandro gosta de uma Coca-Cola, né? Entendeu? Ali tomar uma Coca-Cola, o Lucas vai tomar uma cerveja Bock, não sei o que e tal. Então, na verdade, tudo pigmenta. Tudo pigmenta. Tô tomando meu chá. Olha lá, o seu desinchar, o chá e tal. Tudo pigmenta, entendeu? Então, os prazeres da vida, eles realmente, né, esses prazeres mundanos, eles realmente têm aí um comprometimento na questão dentária, mas não tem um comprometimento na questão do tratamento clareador, né? Que, só na que verdade... essa é uma questão... Conclui. Não, pode entrar aí, que daí a gente vai fazendo mais dinâmico. É justamente isso, né? Eu acho que o Lucas comentou que tem algumas verdades, mas que elas são difíceis, né, de ser introduzidas, assim, né? A gente, como estava comentando sobre essa a dieta branca, né, como é chamada, então já se viu que isso não tem nenhum problema durante o tratamento a gente fazer uma dieta que não seja uma dieta branca, como era a recomendação, e muita gente falou em aula, muita gente comentou com o paciente isso, só que ainda as pessoas não acreditam muito nisso, né? Eu tinha um amigo que a gente estava num lugar lá e tal, várias pessoas reunidas, vários casais, e aí ele não foi tomar vinho também, era frio e tal, e porque estava fazendo clareamento, e que o dentista dele tinha falado isso, né? E eu falei, não precisa mais e tal. Ele não tomou vinho, por mais que ele quisesse tomar o vinho, ele não tomou vinho. Poderia ter tomado. Poderia ter tomado. Eu acho que também o dentista tem que acreditar no poder de uma boa profilaxia, né? Porque, na verdade, todos esses manchamentos, eles são extrínsecos, né? Então, acreditar também no poder de uma boa profilaxia, né? Em procedimentos simples que também podem dar um resultado muito interessante. Eu já vi falar que o dentista pediu para não comer feijão, mano. Tá, sim. Tem de tudo, feijão, açaí, rúcula, chocolate. Mas aí fica difícil, né? Porque aí a gente quer fazer a dieta da nutricionista, que tem que comer a beterraba, o feijão, não sei o quê. Aí o dentista manda não comer aquilo ali. Aí o vinho tinto, que é mais saudável, não pode. Então eu acho que aí faz um gancho com a nossa questão comida, né? Que a gente falou tanto aí, e aí a gente já pode pensar em trazer a nossa convidada, né, pra gente entrar na comida, realmente. Na comida. E a Carol é que sabe bem a questão da comida aí do filme, faz tempo que eu não vejo o filme. Continua, né, nesse pilar dessa relação, tá, dos prazeres mundanos, da gente comer alguma coisa que a gente chama até do comfort food, né, ou seja, aquela comida que remete à comida das nossas mães, né, das nossas avós, coisas simples que, ó lá,
Ou coisas que a gente comeu em alguma fase da vida, em qualquer fase da vida, não necessariamente precisa ser na infância, entendeu? Eu tô aqui, ó, eu fiz um negócio meio, não sei se vai dar para ver ou não. É pizza sadia isso aí? Não, isso aqui é cogumelo recheado, entendeu? Sim. Não é esfirra do Zafari? Super simples, mas é uma coisa que eu aprendi a fazer e a comer quando eu morava na Espanha. Então, me remete também, eu aprendi a comer isso quando eu morava lá, então também me remete a sensações, né, a lembranças, e isso te dá um conforto emocional, que eu acho que também é uma coisa que a gente precisa muito nessa fase que a gente está vivendo. E aí, né, Thaís, eu acho que daí tem muita relação com o trabalho, né, com o ponto de vista, com o modo de viver da nossa convidada, da Carol, né? Eu acho que tu pode falar muito melhor do que qualquer nós sobre isso, né? Bom, eu ia mostrar, hoje eu não fiz o PowerPoint ali, o Keynote, mas eu comi hoje meu marido fez para mim agora de jantar um camarão com molho de leite de coco. Gente, e ele fez uma farofinha. Será que a Sandra tá ouvindo isso, não? Pois é, o Jatir tá ouvindo também, camarão com leite de coco, viu, Jatir? E ele fez também uma farofinha de coco, que é receita da nossa convidada. Então eu vou chamar a nossa convidada, porque aí o pessoal já vai dizer que eu tô chamando a família inteira pra live, mas é que calhou que a minha cunhada, a irmã do Otávio, ela é uma baita cozinheira, e aí quando a gente pensou em comida, a gente quis chamar a Carol para conversar conosco. Então, bem-vinda, Carol. Oi, boa noite. Oi, Carol. Tudo jóia. E tava muito boa a farofinha, o irmão aprendeu muito bem a fazer a farofinha de coco. E aí a gente quer conversar um pouquinho, apresentar a Carol, porque a Carol, ela é arquiteta de formação, né? Ela tem um Instagram que chama Cozinha Calma, onde ela compartilha receitas, na maior parte receitas super saudáveis. De vez em quando ela dá ela posta um comfort food, ela posta um bolo de chocolate, mas ela é uma pessoa que desenvolveu uma culinária super bacana e que tem inspirado muitas pessoas. E eu acho que ninguém melhor do que ela para contar essa história para nós, né? E compartilhar um pouco do que é o Cozinha Calma e como que a arquiteta entrou na questão cozinha. Bem, é até difícil de falar, porque eu não sei bem onde a coisa começou, né? Na verdade, meio que sempre gostei da cozinha, mas eu era cozinheira de final de semana, e depois que os filhos já estavam saindo todos de casa, que os filhos são grandes, começou a aparecer um tempo, daí eu não tinha mais uma empregada em casa, o escritório veio para casa, vou cozinhar todos os dias, e eu sempre gostei muito de inventar, e é isso meio que o norte da minha cozinha, assim. O Jeff sempre diz que eu sou a mágica da geladeira, que eu abro a geladeira e tem 2, 3 coisas, com aquilo ele não faria nada, e eu consigo fazer alguma coisa. Tem um aplicativo aqui que acha receita onde não tem. Eu não sei bem, é mais ou menos por aí. E o Cozinha Calma surgiu por influência da Thaís, que me dizia que eu tinha que criar, né, um perfil, um lugar para postar só as comidas, que eu postava no meu perfil. E daí é um lugar que eu posto essas comidas, e também o Cozinha Calma, quando a gente está numa vida mais normal, a gente promove encontros culinários, que daí vem um pouco do resgate realmente da coisa da comida como um lugar de encontro, aquela coisa, porque são encontros onde as pessoas vêm e a gente vai para a volta do fogão, todo mundo vai cozinhar. Um vai picar cebola, um vai lavar louça, tem gente que não quer botar a mão, vai ficar ali só na volta, dando palpite, e resgata essa coisa da cozinha como coração da casa, né, que deixou, por um tempo, ficou meio discriminado, assim, acho que tem um pouco disso também na minha cozinha. Carol, tu falou... Carol, eu queria te fazer só uma pergunta, relacionada até ao teu título, teu nome do teu Instagram. É Cozinha Calma ou é Cozinha com Alma? É os dois. Ele surgiu como com alma, né? O cozinhar com a alma, é colocar a alma, porque eu acho que a comida boa é essa, é aquela onde tu te coloca no prato, sabe?
E eu acho que eu já observei isso antes até de começar com isso, que conheço pessoas muito próximas que não gostam de cozinhar. Aí tu percebe que são pessoas que não gostam de dar nada. Porque para tu fazer uma comida boa, tu tem que te colocar ali, tu tem que te expor, sabe? É que nem a pessoa que canta ou a pessoa que escreve um livro, a pessoa tem que estar disposta a se expor. E acho que me emocionei boa agora até. Vai estar te expondo, assim, acho que é uma coisa que eu descobri, assim, nesse meu trabalho, sabe? Porque tu tá te expondo ao julgamento, né? As pessoas vão dizer, ai, tá bom, não tá, e tal, então tu tá te abrindo ali, tu tá te vulnerabilizando, né, Thaís? Exatamente. E eu acho que a questão que eu ia falar é que a Carol, ela se descobriu cozinheira quando ela conseguiu voltar para casa, né? E eu acho que talvez por isso que na quarentena tanta gente se redescobriu ou se descobriu cozinheiro, né? Então tanta gente postando, até falaram que agora trocou, ninguém mais faz selfie, o pessoal posta pão, né? Então, porque a gente tem mais tempo agora e a gente voltou para essa coisa que é, para mim, uma das maiores, se é que a gente pode dizer que a quarentena tem alguma vantagem, é que a gente pode almoçar e jantar, toda a família junta, sempre, todos os dias, né? Que é algo que não se fazia há muitos anos, né? Há muitos anos as pessoas não têm mais essa possibilidade de se encontrar em volta. E eu me lembro, para mim, comida remete direto para minha avó materna, onde a gente ficava na cozinha, em volta do fogão a lenha, e a minha avó sempre tinha alguma coisa sendo cozinhada ali, ela tava todo dia, ela fazia um pão, e ela fazia um bolo, e então a comida traz esse aconchego, e a gente retomou muito isso quando a gente passou a passar mais tempo em casa. Eu acho que como a Carol foi para casa um pouco antes, porque ela foi para trabalhar em casa, né, ela trocou o escritório, fechou o escritório e foi trabalhar, ser arquiteta, mas ficando em casa, eu acho que esse é o encontro. Mas uma coisa que eu acho legal da Carol, assim, é que, na verdade, o redescobrimento dela, né, ele veio até antes, assim, eu acho que foi um pouco antes, ou meio que em conjunto, Carol, tu me ajuda a contar um pouco essa história. Da caminhada? Carol, tem a história da caminhada. Gente, eu fiz um vídeo, editei tudo, eu quero ver se vocês escutem, por favor, coloquem o volume bem alto, se tiver muito ruim, vocês falem pelo chat, que não tá dando para ouvir, aí a gente interrompe e a Carol conta, mas é que é tão bacana ver. Então eu vou tentar compartilhar com vocês esse vídeo aqui da questão das caminhadas. Então isso aqui, eu acho que foi em 2017, né, Carol, que aconteceu? A caminhada foi 2016. A primeira, o vídeo é de 2017. Sim. A primeira caminhada foi... E a Cozinha Calma nasceu em 2017. Ah, viu? Então a caminhada veio antes. Então eu acho que a caminhada também pode fazer parte do que levou a cozinha e eu acho legal a gente mostrar isso. Eu vou tirar... Pé na areia e cabeça livre para o pensamento voar. Há quem caminhe para testar os limites do corpo, para pensar melhor dos problemas da vida. Mas até onde você iria em busca dessas respostas? Nós vamos encarar um enorme desafio. Só tem um jeito de chegar lá. 235 quilômetros a pé. Nossa equipe e esse grupo, que reúne andarilhos experientes e caminhantes de primeira viagem. Cada um carregando as perguntas que quer fazer para si mesmo. Saí de casa com 17, mas com 18 eu já tive filho. Então, a partir desse momento, eu já fui mãe, já fui esposa. Então, sempre fui alguma coisa de alguém. E aqui talvez seja o momento de ser eu, né? Temos 7 dias pela frente, do balneário do Cassino, no Rio Grande do Sul, até a fronteira com o Uruguai, em Santa Vitória do Palmar. Nessa estreita faixa de areia entre o Atlântico e a Lagoa Mangueira, vamos caminhar mais de 30 quilômetros por dia. E dormir em lugares assim, isolados do mundo, sem celular, sem internet, sem nenhum conforto. Foi esse mundão aí na frente que ajudou o cirurgião dentista Fernando a dar uma guinada na vida. Há alguns anos, ele fez a travessia sozinho e nunca mais foi o mesmo. Aqui eu não sou pai, eu não sou profissional, eu não sou tio, eu não sou empregado, eu não sou marido. Aqui eu sou o Fernando, caminhando, sem nenhum papel que esperem de mim. Caminhando, o Fernando decidiu várias coisas. Primeiro, ser rico, em tempo, para ele e para os filhos.
e também ficar menos horas no consultório. Caminhando, a Carol não sente nem falta do celular, que ela gosta muito. Nos últimos 30 anos, a arquiteta se dividiu entre o trabalho e a criação dos filhos. Agora está curtindo a sua aventura. Olha, quais são os compromissos que a gente tem aqui? Andar, parar e comer. E ainda não tem nem que fazer comida, nem ir no supermercado. Nem lembrar de ir na padaria. Nada. E eu sou uma que reclamo muito, às vezes, da quantidade de obrigações. Mas é porque eu assumi, né? Na nossa longa caminhada rumo ao Uruguai, voltamos ao tempo dos banhos de balde com água gelada. Falta o conforto da vida moderna, mas sobra o prazer da convivência com estranhos que em poucos dias viraram companheiros de uma história. Nestes momentos, quando a missão do dia já está cumprida, a saudade do marido e dos 3 filhos bate mais forte na Carol. A cada passo lembro da mensagem escrita pelo marido na despedida. Sempre 1 quilômetro mais longe ou mais perto. No momento gostaria que fosse muito mais perto. Mas vem sempre o consolo de que tenho para onde voltar. Tudo aquilo que deixei para trás para ter uma semana só minha. Não tem como negar que é uma alegria chegar perto. Aqui, ó. Parabéns, cara. Foi bem bom dividir com vocês essa caminhada. Ficou emocionada, menina? Muito bom. Ainda bem que eu não ouvi falar, porque eu choro quando eu vejo esse vídeo, ainda bem que eu não ouvi. Mas eu tenho... As estão emocionadas. Eu queria... Posso começar a fazer uma pergunta para ti, Carol? Pode. Olha só. Bom, parabéns primeiro. Obrigada. E ao mesmo tempo é também uma inspiração para muitos, né? E eu queria saber de ti, assim, que eu não conhecia, também foi surpresa para mim essa vídeo e tal, mas eu queria saber, acho que o primeiro passo, não estando lá, mas quando tu decidiu, quando estava na tua casa, ou não sei aonde tu estava, tu decidiu dar esse passo de ir até lá e fazer essa caminhada. Como é que é esse primeiro passo para quem quer fazer isso? O que te levou, por que decidiu isso? Eu sei que tu falou ali que me chamou a atenção, sempre fui de alguém e o momento de ser eu, né? Mas o primeiro passo para quem está longe ainda, não chegou lá, como é que é para dar esse primeiro passo? Assim? Vou dizer assim, ó, cada vez que me perguntavam por que eu ia ir, eu não tinha uma resposta. Era muito, eu amo cassino, eu nasci em Rio Grande, né? Então, aquela praia é a minha praia. Eu amo cassino, gosto de ver o sol nascer e o sol se pôr. Então, eu via as fotos do perfil do Caminho dos Faróis no Facebook e me apaixonei. Quero fazer isso. Mas tu pensou como é que tu ia dormir? Todo mundo me perguntava assim, o que tu vai comer? Como é que vai ser o banho? Onde é que vocês vão dormir? Eu disse, gente, eu só sei que tem uma equipe e que providencia tudo. Então, eu vou, sabe? E daí, o que eu fiz? A primeira coisa, entrei no Facebook e falei com uma pessoa que já tinha feito 3 vezes, né, a caminhada. Daí eu falei com ela é engenheira de Santa Maria, disse, Margarete, não, vai que tu vai conseguir, se tu é uma pessoa ativa, né, fisicamente, tu vai conseguir. Daí, claro, eu fiz todo um treinamento, tu te inscreve, eles te dão orientações, e eu fiz treinamento, eu caminhava 5 quilômetros 3 vezes por semana. Quando chegou mais perto, eu caminhava com uma mochila com 10 quilos de arroz dentro pela cidade, assim, era louca da mochila, né? Porque era uma coisa que quando eu fiz essa primeira versão, eu caminhei com a minha mochila. Era uma mochila com 11 quilos que eu tinha que carregar o dia inteiro e caminhar de 30 a 36 quilômetros por dia. Então, não era assim... Eu hoje, quando eu penso, eu nem sei como é que eu consegui. Mas me apaixonei. É muito transformador. Todo mundo que pensar em fazer, eu vou dizer, vai lá e faz, porque é maravilhoso, e é tão maravilhoso que eu já fiz mais 2 vezes, né? Já repetiste? Eu fui em 2016, fiz a travessia essa, que é do Cassino até o Chuí, daí eu fiz o Caminho dos Faróis, que é uma que começa no Taim, é linda, a gente atravessa a reserva ecológica primeiro, que daí é um pouco mais curta, ela é mais leve, ela é só 25 quilômetros por dia,
E quando eu fiz também na segunda vez, já existia um serviço de transmochila, que não tinha quando eu fiz a primeira vez. Que eles estão com uma estrutura cada vez melhor, né? Então, hoje tu paga e eles vão levar tua mochila, tu não vai carregar a mochila pesada, vai levar só as coisas do dia. Isso alivia. E o ano retrasado eu fiz de novo, daí eu fiz de novo a longa, essa do Cassino Ushuaia. Assim, mas o que te levou a te dar esse passo para ir lá? Pois é, assim, ó, eu não pensava no porquê, sabe? Tu não tinha uma razão, uma específica. Um gatilho. Não, mas eu acho assim, ó, depois, que nem tu falou daquela frase que eu falo, agora é o momento de ser eu, foi muito isso, assim, era o último ano que eu tinha um filho em casa, porque a Isabela, que é a mais nova, estava ali na metade do terceirão. Então, era o momento de descobrir, assim, quem é a Carolina, né? Porque eu era, desde os 18 anos, a mãe, não sei o quê. Então, tu começa a viver em função de outras coisas e outras pessoas. E, às vezes, tu perde um pouco a tua identidade, né? Então, ali, são 7 dias que tu não tem celular, tu não sabe o que está acontecendo no mundo. Tu não tem notícia da família. Tem isso também, é uma coisa que tu descobre que a família sobrevive sem ti. Sabe? Aquela coisa, mas meus filhos, o marido, não sei o quê, como é que vão viver? Vivem, sobrevivem, tu volta, tá tudo no mesmo lugar, sabe? E é mas isso, tu não estava no mesmo lugar mais, né, Carol? Não, ou seja, nunca era mais. Outra Carol, né? Foi, inclusive, o momento que eu fechei o escritório. O Jefferson, que também é arquiteto, já trabalhava em casa, e eu trabalhava no escritório, com estagiários, coisa, e eu fui 2 semanas ao escritório, e depois eu disse assim, não vai dar para ser, eu não quero mais sair de casa, entrar num elevador com gente de cara amarrada, que te cumprimenta por obrigação, sabe? Tinha um monte de coisa que não servia mais quando eu voltei. Bem isso. Fantástico, fantástico, porque na verdade o que a gente está vivendo agora não deixa de ser um momento também de que a gente pode se transformar, né, e se olhar mais para si próprio e valorizar o que a gente realmente quer, o que a gente realmente importa, né? Incrível essa. Tu falou das ruínas hoje, e eu lembro do filme que ela fala, né, que a ruína leva à transformação, assim, né? Sim. Então, aquela hora que cai tudo, e acho que no caminho dos faróis acontece isso, assim, né? Tu te desfaz todo. Tudo. Me lembro que na primeira vez um dos guias ainda disse assim, que tem pessoas que chegam lá como um personagem, né? E ele disse, não, no terceiro dia ninguém mais é um personagem. Não tem máscara mais, né? Não tem como, tu não consegue segurar. Porque é uma convivência que é só as pessoas ali o tempo todo, que não tem como ficar segurando nada, sabe? E sabe que isso das máscaras ali, né, que os personagens, a gente podia chamar, agora todo mundo tem que usar máscara, mas me lembrei... É outro tipo. Exatamente, tipo. Mas eu me lembrei disso, é uma coisa que me chamou a atenção, assim, eu andar de skate, né, depois de velho e tal, voltando a andar de skate e tal, e eu indo no lugar, tem pessoas de tudo que é tipo, mais ou menos, talvez, tu não sabia quem que tu ia conhecer lá, né. Não. Então tem gente de tudo que é tipo, de tudo que é jeito, de tudo que é credo, de tudo que é ideologia política. E às vezes tu chega num lugar, e eu gosto de ir lá, por exemplo, onde eu ando de skate, que poucos me conhecem mais, né? No máximo é o Leandro, alguma coisa assim, mas não sabem quase nada assim de mim. Um outro sim, que eu tenho, um é vizinho meu, outro um grande amigo, mas fora isso, não é tão intenso assim, é tão bom a gente não precisar ser ninguém ali, né? Ali eu não sou ninguém, eu sou igual a todo mundo. Isso é muito bom para a gente poder se libertar de algumas coisas assim, né? Então acho que isso também favorece nessa caminhada. E o que eu queria te perguntar acho que eu já sei mais ou menos a resposta, mas o principal para ti foi a caminhada, o caminhar, ou foi a chegada? É o caminho. Eu acho assim, que quem vive só pelo chegar ali na caminhada, porque eu caminhei com 3 grupos diferentes, com muitas pessoas diferentes, né? E tu percebe a diferença para quem a caminhada faz diferença, sabe? Porque tem aquele que só chega, nesse vídeo mesmo que a Thaís mostrou, porque na primeira vez, por coincidência, eu fiquei sabendo uma semana antes que o Globo Repórter ia estar junto, então eu tenho um registro bem bacana dela, mas a pessoa chegou assim,
serviu para ver que o que vale é o que está lá fora ele quer dizer fora da caminhada. Mas eu acho que ele aproveitou muito pouco, sabe? Eu vi muito mais, eu não vi nada de fora, eu vi muito de dentro de mim. De dentro de mim e das pessoas que trabalham pelo caminho. Porque, se vocês viram ali no vídeo, né, foi criado, inclusive, por um dentista. É isso que eu ia te perguntar, Carol, Fernando? O Fernando, que ele é meu amigão, assim, amo de paixão o Fernando, e o Fernando, ele, um momento, assim, que não teve uma pandemia, mas na cabeça dele estava acontecendo isso, ele precisava fazer alguma coisa por ele, se redescobrir. Ele não tinha dinheiro para ir para Santiago de Compostela, onde todo mundo vai. Exato, todo mundo faz o caminho, né? E na minha opinião, é muito comercial. Sabe que tu pode sentar de noite num bar e tomar um vinho, tu vai usar a internet, tu vai postar foto no Facebook. Eu acho que perde a essência do que tem ali. Mas o Fernando fez sozinho. Ele pegou uma mochila, botou o que ele precisava. Tu diz o caminho de Santiago? Ele fez o caminho de Santiago? Não, esse é o caminho da praia. Ele fez o caminho do cassino sozinho. Ele fez os 230 quilômetros sozinho, com uma mochila nas costas, em 5 dias. E aquilo foi tão transformador na vida dele, que ele se dispôs e se propôs, e é o projeto hoje dele. Ele ainda faz odontologia também. Mas o projeto maior dele é levar as pessoas para fazer isso. É o lado B dele. Né? É o lado B. A gente não é só o lado quase o lado A já. Ele tá quase só se a gente quiser ir, não dá para ir todo mundo junto e com ele, que senão a gente acaba falando de odontologia lá e a gente tem que dentista. Mas sabe essa de ser quem você é? Eu vivo muito também, como o Leandro deu o exemplo do skate, eu vivo isso muito no jiu-jitsu também. Eu chego na academia, as pessoas não sabem o que eu faço da vida, assim, sabe? Não sabem o que eu faço profissionalmente. E a gente se conhece basicamente diante de uma luta, sabe? E ele não vai ter dó de mim, ou ele não vai me tratar eu de algum jeito, ele vai querer me vencer, né? Então a gente às vezes não tem como ter uma máscara diante de uma luta, sabe? Ou você vai fraquejar, ou você vai, a gente fala, bater, né? Ou eu vou tentar criar alguma forma de sair daquele sufoco que eu tô sentindo, sabe? O jiu-jitsu não trouxe isso, ser quem realmente eu sou, e até hoje eu não desisti, apesar das lesões. Mas sabe, Carol, o que pelo meu biotipo diferente da Carol, da Thaís e do Leandro, meu tipo é um pouco mais horizontal. Eu gosto muito de comer. Sabe quando durante a travessia você falou, a gente só parava, comia e andava. O que se comia durante a travessia? Vocês tinham que fazer? Vou dizer assim, eles têm uma equipe maravilhosa e a gente come muito bem. Inclusive tem noite que tem vinho de noite também. Vinho a gente aguenta qualquer coisa. Existe um lanche de trilha, que normalmente vai ser alguma coisa que tem um sanduíche, né? Que tem uma proteína junto, tem, sei lá, umas castanhas junto, alguma coisa assim. Então, assim, é bem balanceado para o esforço que a gente está fazendo. Então, né? Não, eu digo, sempre pensei na primeira vez que eu ia emagrecer. Pensei assim, não, eu vou caminhar uma semana, 30 e tantos quilômetros, eu vou emagrecer. Gente, eu perdi 500 gramas. É que tu ganhou massa muscular, Carol, também, entendeu? Também. Pesa mais, pensa assim. De noite, a janta no acampamento, primeiro que assim, ó, o clima é maravilhoso, a equipe é tudo de bom, são todos uns queridos, assim, eles te recebem com o melhor abraço do mundo quando tu chega no acampamento. Tem um monte de gente te assistindo, Carol, da equipe. É verdade, Carol. Inclusive, acho que o Fernando, né, que ele assina como Caminho dos Faróis, acho que é o Fernando, e ele falou que as caminhadas estão virando o lado A dele. Sim. Ele vai largar o odonto, viu? O Sadinho que tá comentando ali, ele é um dos cozinheiros. Gente, a gente come muito bem. Eu já fui em travessia que teve ceviche. Sabe? Porque tinha um senhor japonês de 80 anos na minha última travessia. Que legal. Né? Que era o propósito dele era fazer isso, e ele levou então o neto, que o neto levou um amigo, e daí foi o genro para controlar, né? Então, em homenagem ao japonês, eles fizeram um ceviche. E fora isso, assim, a comida é sempre maravilhosa. Então, assim, ó, não tem o que dizer. Café da manhã, sanduíche, ovo cozido, fruta. A gente passa muito bem. Mas dorme mal, né, Carol? Dorme mal. É a única coisa. Tem um ditado que quem dorme não vive, né? Não, porque eu tô vivendo pra caramba, velho.
Eu fui as 3 vezes que eu fui sempre em outubro. Então eram dias, assim, agradáveis, né? Mas a noite fria, imagina. A noite muito gelada. Na primeira vez eu passei muito frio de noite. E falei, isso não adianta, por mais que na próxima vez eu já comprei um isolante melhor e coisa, é muito duro para dormir e tu tá dolorido. Então o quadril dói, tu deita de lado, é complicado. Eu dormia muito pouco, mas não tem essa. Outro dia tu acorda disposta e vamos caminhar. O Sadi botou ali que tem pudim. O Lucas fez pudim hoje. Pois é, o Lucas fez pudim hoje, né? O meu pudim é a receita do meu cunhado. Mas, Carol, assim, nessa travessia, e alguns colocaram aqui, já andou, eu não vou achar de novo aqui, que essa travessia é mais ou menos um parâmetro, né, analógico, assim, com o que a gente está vivendo hoje, né? É uma travessia também. Sim, claro que ninguém não perguntaram para ninguém se a gente queria fazer essa travessia agora, nesse momento, o que a gente ia levar, se ia ter, se não ia ter, quem vai passar mais dificuldade, quem não ia, quem vai estar dando aula para os filhos, quem ia estar com dificuldade de emprego, e assim por diante, né? De paciente, etc. Mas nos impuseram essa travessia. Mas eu acho que o melhor de tudo isso é a gente poder, por mais difícil para uns ou para outros, fazer essa transformação, né? Essa travessia, ela seja também, em alguns momentos, a gente tem que tentar fazer com que ela se transforme em alguma coisa, né? A gente enxergar essa caminhada de uma forma que a gente possa melhorar e ser melhor, né? E sair da nossa zona de conforto para que a gente possa evoluir nesse sentido. Sim, para descobrir os teus potenciais, eu acho que tem muito isso. Na hora que tu vai lá e que tu tira todas, no caso, não fui com máscaras, mas tu vai deixando peso para trás. E na hora que tu vai deixando peso, tu vai te redescobrindo. Daí eu comecei a lembrar, assim, do quanto, por exemplo, a comida, né, era uma coisa que eu tinha prazer em fazer. E outra coisa é a questão, assim, muito do relógio, eu acho, que veio, sabe, essa coisa da comida. Porque depois daquilo, porque foi uma coisa que eu fiz questão, eu sempre fui controladora, sabe? Na família, com os 3 filhos do marido, eu sou aquela que olha o relógio, que diz, agora tá na hora, temos que fazer não sei o quê. E lá tamo junto, Carol, tamo junto. Eu sou assim. E fiz questão, nesse momento, de largar o controle, sabe? Então, eu não levei nenhum tipo de relógio. Ia ter hora de comer, ia ter hora de acordar, eles iam... o Fernando vai na porta da barraca e diz, bom dia, banquinho, e larga o banquinho. Então, assim, na hora que eu fui largando essas coisas, eu voltei para o que era essencial para mim, sem o relógio. Então, a cozinha veio também com a coisa que, quando eu voltei, no domingo, principalmente, que era o dia que eu cozinhava, porque ainda era uma época de mais trabalho do que agora, onde era mais lado B mesmo, a cozinha, que agora as coisas estão começando a se equilibrar. Eu tenho uma parede que é tipo um quadro negro, então eu escrevia ali o cardápio, eu separava as receitas, eu fazia 5 receitas num almoço, exagerava até, né? E nessa época que eu postava as fotos no meu perfil e que a Thaís começou a incomodar. Ai, Carol, mas tu faz isso, cria uma coisa, né? E daí nisso é que eu fui criando este Cozinha com Alma, Cozinha Calma, também porque o calma também veio depois da caminhada. Não só pelo fato de ser controladora, mas antes eu cozinhava, ninguém podia chegar perto da panela, ninguém podia botar a colher para querer provar alguma coisa, sabe? Eu tenho um episódio, assim, um trauma meu da cozinha, que hoje, quando eu olho, eu acho horrível, de um Natal que nós estávamos na praia, e um sobrinho, meu sobrinho, mas é sobrinho do meu marido, passou correndo na cozinha e derrubou uma forma vazia, nem foi nada. Mas pensa numa pessoa que virou um bicho, assim, sabe? Porque eu não era a pessoa da cozinha calma. Eu era assim, a cozinha era uma coisa, assim, muito... Hoje não, hoje a cozinha é um prazer, sabe? É aquela coisa de amor, de carinho, de vivenciar aquilo. E não estar fazendo para apresentar uma comida, sabe? É o ritual todo. É o ficar 3 horas cozinhando para comer em 15 minutos. Mas é isso. Sim. Pois é, então, cozinhar é isso, né? Eu vi ontem, até foi coincidência, que eu estava até comentando que ontem o Papo de Segunda do GNT, que é um programa que eu gosto de assistir, eles falaram sobre comida, e aí uma das coisas que incomodava quem não gostava de cozinhar é o tempo que tu passa cozinhando para virar um tempo muito pequeno das pessoas comendo, né? Sim. E eu acho que até essa questão do tempo, porque quando eu estava editando o vídeo, me chamou a atenção uma frase do Fernando, que ele fala que para ele hoje ele é rico
de tempo, que ele diminuiu a quantidade de tempo que ele fica no consultório para poder ficar mais tempo com os filhos dele. E a gente também, durante esse período, tá tendo uma relação diferente com o tempo. E mudou, né? A Carol sabe, o Otávio, meu marido, que é irmão da Carol, é o irmão caçula da Carol, são 4 irmãos, acho que o Felipe também está assistindo. Mas o Otávio, ele tinha um escritório a 1 hora de distância da nossa casa, para onde ele ia para trabalhar sozinho. E aí a gente conversava, não faz muito sentido isso, é um tempo, né, desprendido. E ele finalmente, durante esse período que a gente está em casa, ele conseguiu entender que o bem, quão valioso é esse tempo, a ponto de ele fechou com o escritório dele e está trabalhando em casa e vai continuar assim depois, né? Essas coisas que a caminhada nos mostram e que a gente foi forçado na caminhada, não como a Carol, né? Sim, mas a gente foi forçado na caminhada. Desculpa, eu vou ter que ler aqui do Otávio, né? Não é porque ele é marido da Thaís, mas assim, mas o processo é que dá prazer. A cozinha é terapia. Comer é só a recompensa no final. Eu gosto mais da recompensa, como eu sou esposa de alguém que cozinha muito bem, para mim a recompensa é sempre muito valiosa. E sabe que essa questão da comida, vocês estavam falando, me chamou a atenção, e eu não tinha pensado sobre isso até fazer todas essas reflexões agora. Antes, no início, talvez antes do Davi nascer e tal, eu não que eu cozinhasse, eu não sou cozinheiro que nem o gourmet, que nem o Lucas, né? Mas eu fazia algumas coisas, né? Um risoto, fazia mais no final de semana um churrasco, fazia alguns outros pratos, fazia um arroz com alho poró e açafrão, essas coisas assim. Não era nada demais, mas eu fazia assim durante a semana. E de muito tempo para cá eu não estava fazendo mais nada, nem o churrasco, ou mal o churrasco eu fazia. E nesse momento, né, eu comecei também a cozinhar mais, porque estava todo mundo em casa, porque daí um trabalha, o outro fica com o Davi, outro tem aula, aquela coisa toda. E eu voltei a sentir o prazer de cozinhar, né? Não é pratos gourmets que nem o Lucas, mas eu acho que essa retomada também, né, serve esse tempo. Eu acho que todo mundo, claro que tem todos os pesares dessa pandemia, né? Óbvio que sim, não precisava ser dessa forma, mas se a gente conseguir abstrair algumas coisas, né, e se parar um pouco assim, se a gente conseguir não se atucanar tanto, dá para fazer algumas outras coisas, retomar algumas coisas, né, esse calmo, tava precisando também, né, a gente, senão quando era, como ele falou ali no vídeo, era 1 hora atrás da outra, sempre correndo atrás do relógio, agora eu consegui começar a cozinhar de novo. Isso me trouxe também alguns prazeres, né, nesse sentido da cozinha. Só um parênteses, Leandro, só um parênteses. Estamos tendo a audiência do professor Adair Busato. Não, a dentística e a cozinha é um baita tema. A dentística e a cozinha. Cara, a correlação, olha a experiência. Né? Olha só, o Adair Busato, o Adair, ele faz assim, mandioquinha como, olha, não tem. E outra, a melhor, para mim, é que outros dizem que é uma sobremesa, tá? Mas não vou nem entrar nesse, que é a ambrosia dele, que é ao concurso. Mas para mim é a sopa de capelete com galinha caipira de 3 pontos. Ele fica 2 dias fazendo. Assim, ó, é espetacular. É espetacular. Legal. Eu não consigo. Aqui, ó, agora eu vi que ele entrou aqui. A dentística é a cozinha, é um baita tema. E a cozinha é um baita tema. Olha aí, que coisa, hein? Isso aí. O frango caipira no fogão de lenha da minha avó, Deus o livre. E são todas essas coisas, né? Coisas que te trazem a coisas que te dão um conforto para a alma mesmo, né, Carol? Essa memória afetiva, né, da comida, eu acho muito legal. Inclusive, a questão do fogão, agora no inverno, a nossa casa é grande e gelada. Começa a esfriar, é fogão a lenha todos os dias, e eu cozinho no fogão a lenha, que é uma coisa que eu aprendi também tendo tempo, porque cozinhar no fogão a lenha é outro tempo do fogão a gás. Né? Tem que preparar o fogo. E o fogão a lenha também tem aquela coisa do aglutinar, né? Agora vem o número de vida. Aglutinar.
A gente tinha que aglutinar as pessoas em torno do fogão a lenha também. O tempo de trabalho e tudo Tem isso. ali, vai tomando chimarrão, vai esquentando no inverno as mãos. Eu lembro muito da minha casa da minha avó, isso também, né? Casa de vó, casa de vó. Vai falar que você foi peão agora, daí eu vou ver a internet. Essa aí eu vou falar um dia numa outra live, eu vou contar minha história de peão em Bagé, mas ninguém acredita. A Catarina já colocou aqui, ó. A Catarina colocou, eu confirmo que o doce feito pelo professor Adair é dos deuses. Ó, tu não tá sozinho, Leandro. Mas é que pra mim é sopa de capelete, mas aí que tá, é bom que todo mundo goste de alguma coisa. E a Elisa também, nossa ex-aluna lá em 2019 do DREC, eu também recomecei a cozinhar e está muito prazeroso. Legal também, né? É isso aí. Eu aproveitei essa quarentena para tirar da caixa os livros de receita da minha avó e da minha mãe. Ai, que ótimo. E que já faleceram, né? Então, na verdade, agora eu comecei, semana passada, eu fiz um bolo para os meus filhos com a receita da minha avó. Então, também tem todo esse amor, né? Da gente ver a letra, né? Do jeito que escrevia e tal. E, então, eu acho que remete a sentimentos, assim, de família, né? De apoio, de aconchego, que eu acho que isso é realmente um calento, né? Um bálsamo para nossa alma em momentos como esse. Né, Carol? Ô, Lucas, pega lá o teu pudim para mostrar pro pessoal que fez pra gente ir fechando. Pega lá o teu pudim, cara, por favor. Aqui, ó, isso daqui, eu queria ter feito hoje a marguerita. Eu tô com fome aqui. Do Comer, Rezar e Amar, mas do livro, né, do Comer, Rezar e Amar. Tem a pizza marguerita que a Liz pede, né? Que na verdade não foi eu que reproduzi. Pelo adiantado da hora foi a Sandra, minha ex-esposa, que fez. Pra quem não sabe, essa ex-esposa faz 11 anos que eu falo isso. Mas ela que fez ali pra gente poder também estar apreciando nesse momento. Do pudim, que é a receita do Jorginho, meu cunhado, que ele só foi aceito lá em casa porque ele tinha a receita do pudim. eu fiz um vídeo do pudim, o pudim daí ele tava quente, eu fui desinformar, deu ruim. Deu ruim, cara? Desandou? A Semis falou de bolo de cenoura, mas eu vou falar para vocês, o pudim mais doce, sabe a minha avó sempre falava assim, qual é o doce que era mais doce do que o doce de batata doce? É o pudim da Temis, é o pudim mais doce do mundo. E ninguém, todo mundo diz, eu só vou consumir um pedacinho porque é muito doce, mas o pudim nunca dura mais de uma refeição, termina o pudim, se sobra o Otávio escondido para cá. Eu vou contar uma coisa do Otávio, depois vai me xingar. Um dia ele foi escondido na casa da minha irmã para comer um pedaço do pudim. A Bela disse ali, Thaís, que tu faz o melhor brownie. O Otávio, toda vez que eu faço um outro bolo, ele fala assim, mas não é igual o teu brownie. O meu brownie é muito bom. Todos temos as nossas, né? A gente podia se reunir depois, um momento, né, de todas essas lives, desse momento propício, para fazer um grande momento de confraternização com cada um com seus dotes, né? No próximo DREC vai ter vou fazer uma vinheta, cozinhando com o DREC, aí a gente traz uma receita. A Giovana tá falando que a gente já trocou várias receitas aqui, e também falando do pudim da Temis é top. A Isabela também falou do pudim da Temis, todo mundo ama o pudim da Temis. Legal. É muito bom. É isso aí, gente. Eu comecei, inclusive, a fazer um caderno agora, tu falou das receitas escritas. A Isabela reclamou se eu ia dizer, vai ficar para a Isabela. E eu comecei agora a escrever. Faça isso, Carol. Assim, parece que a gente está tocando na mão delas. Eu tenho, né, essa coisa, né, de ter perdido a minha mãe, a minha avó, muito recentemente e tal. Então, eu tenho a sensação que elas estão sentadas do meu lado, que elas, vamos fazer isso, sabe? Então, é realmente a gente tocar naquilo que já é intocável. Então, faça isso, escreva, porque eu acho que é um legado muito legal. A caneta, porque eu te digo por experiência própria, faça isso. E já teve gente colocando aqui, a caneta é muito mais legal também, a Renata botou aqui. Faça isso, sim, eu acho que é um baita legado aí que tu vai deixar, muito bom. Então, eu queria agradecer mais uma vez, Carol, a tua disponibilidade, a tua presença aqui para poder ilustrar e contar um pouquinho dessa tua trajetória, dessa tua caminhada, literalmente, né? E que realmente inspira bastante a todos, né, nesse momento que a gente também faz essa nossa travessia, como muitos escreveram aqui. Não sei se mais alguém quer... já aceitou, já está dentro. Já aceitou, então beleza. A gente já tem. Provavelmente na caimbado. próxima semana a gente ainda vai ver a agenda do nosso convidado, mas a gente vai ter o DREC Rezar. Muito com bem. o Jefferson Queiroz.
Mais alguém quer fazer um fechamento? Quer dizer as últimas palavras aí, Thaís, Lucas, Carol? Eu só quero mandar um beijo para a Carol, agradecer ela por ela ter se disponibilizado a vir aqui conversar com a gente, contar um pouco a história dela. Eu sou muito amiga da Thaís, mas particularmente não sabia de tudo isso. A tua comida, já tive a oportunidade de provar a tua comida, que é maravilhosa e, assim, fantástica a tua história, muito inspiradora, te dar os parabéns e que tu continue assim, que é muito legal. De vez em quando eu troco umas ideias contigo aí, ela já me mandou umas receitas, umas dicas e tal. Muito legal. Um beijo para ti. Muito obrigada, Carol. Obrigada. Também queria agradecer a Carol. Talvez ela precisa me inspirar a melhorar a minha alimentação. Minha alimentação está desregular nesse período de quarentena. Às vezes eu também às vezes melhora, às vezes pior, é assim mesmo. Eu na outra live eu contei que, não vou contar essa história, eu ia na nutricionista no dia que deu a pandemia. Era de sinal de Deus para nadar. Mas eu queria agradecer a presença da Carol, agradecer a presença dos meus ilustres amigos, Thaís, Carol, Leandro. Eu estava bem nervoso, mas vocês me deixam bem tranquilos. E, claro, mandar novamente. Comecei com um beijo, devolver o beijo para a Rafaela, que me atura nesse período de quarentena. Para a tia Vânia, que ficou do início ao fim, coitado, não é nem dentista. E o primo! A Isabela já sugeriu um derrec temático de séries, que aí a maratonista vem conversar conosco. Isso, vai ter toda a tua família, Thaís. Eu vou fazer o calendário. Que eu tenho uma família muito talentosa. Fazer o quê, verdade. Fazer o quê? Bom, aqui para nos despedindo, né, a Catarina colocou também a minha esse tempo com vocês e várias outras pessoas também dando seu... Olha lá, até a Rafa já entrou aí mandando um kkk aí. Mas assim, pessoal, na verdade a ideia é que a gente possa continuar então fazendo essa trilogia do Comer, Rezar e Amar, né? Podem colocar seus comentários, mandar as sugestões. Quem quiser entrar no nosso Instagram também tem essa oportunidade lá no @derrec_edu e até sugerir algumas outras pautas assim. E dizer o que gostou, dizer o que não gostou. Não precisa botar aqui o que não gostou agora. Pode ser lá no direct depois. Mas agradecer muito o tempo que vocês dedicaram, né, a estar conosco assim, nessa noite, né, com tantas outras coisas que podem ser vistas, principalmente lives e tal. Mas que possa ter sido agradável e que possa ter feito um pouquinho, se fez um pouquinho, como diz o Monsenhor, né, Lucas, se fez alguma diferença para vocês, é o que importa, nem que seja pequena. Se vocês saírem diferentes do que entraram, é o que vai importar para nós. Então, esperem a próxima live, contamos com a presença de todos vocês, agradeço muito, muito vocês terem ficado esse período todo com a gente. Um grande beijo e até a próxima. Beijo, gente. Tchau. Abraço, Caí. Abraço, Jonas.